Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possuir recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Eis a nossa exortação dessa noite. Filhinhos, não amemos de palavras, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Eu não sei vocês, mas por onde eu tenho andado, parece que o anúncio de Paulo a Timóteo está mais perto de mim. Paulo diz a Timóteo, aquele jovem pastor, na sua segunda carta, que nos últimos dias, esses dias que estamos vivendo, o amor iria esfriar. Diz Paulo a Timóteo, Timóteo, nos últimos dias tenha cuidado, porque o amor se esfriará. As pessoas não amarão mais umas às outras. As pessoas passarão e olharão, e elas terão ódio umas das outras. Elas, ao invés de amar o seu próximo, elas trarão ira e contenda. Os homens serão caluniadores, praticarão só o mal. Os homens não mais respeitarão as autoridades. Eles não terão afeição natural. Nos últimos dias, homens procurarão homens, mulheres procurarão mulheres para se aquecer. Nos últimos dias, haverá pai contra filhos e filhos contra pai. E por onde eu tenho andado? Parece-me que eu estou com a carta de Timóteo nas minhas mãos. Você abre o jornal e o que você vê? Tragédia, assassinatos, brigas, destruição. Filhos que matam os pais, pais que matam seus filhos. Políticos corruptos, policiais corruptos, juízes corruptos. Há bem pouco tempo atrás, uma notícia correu o mundo. Um jornalista famoso, ou melhor, um fotógrafo famoso, francês, estava em um bar com os amigos e saíram do bar tarde. Aparentemente ele tinha feito uso de álcool. E no caminho para casa, naquela noite fria, ele desmaiou. Não se sabe se por causa do álcool ou porque uma outra coisa o acometeu. Mas ele caiu no chão. Ninguém o encontrou, ninguém o deu socorro. E numa rua muito movimentada da cidade, aquele homem foi encontrado morto. Porque ninguém se importou com aquele homem caído. Ele não morreu de doença, não morreu de queda, não teve um infarto, ele morreu congelado, porque ele caiu e ninguém o socorreu. Da mesma forma, há um tempo atrás, aqui na cidade de São Paulo, uma foto correu o mundo. Uma criança estava deitada na calçada e ela era um desses moradores de rua que nós nos deparamos todas as vezes que saímos de nossa casa nessa cidade que nós vivemos. E ali aquela criança
no meio do dia, da manhã, ela rola, dormindo e fica atravessada na calçada. E as pessoas passavam por aquela criança e saltavam aquela criança como se salta um cão. E ninguém acolheu aquela criança. Onde está o amor? Onde está o amor? Eu sei que nessa hora nosso coração voou e nós pensamos como esses homens são maus. Mas o texto dessa noite não fala deles, fala de nós, fala de você. E ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Eu sei que agora você se lembrou daquele vizinho que não cuidou do amigo, daquele parente, daquele primo, mas João não está falando com essas pessoas, ele está falando comigo e com você. Onde está o seu amor? Como você tem amado aqueles que estão ao seu lado? João chama a atenção porque essa foi a mensagem que Jesus pregou. Ele diz: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. João está dizendo: eu ensinei a vocês desde o princípio, desde o primeiro momento que passei pregando, a primeira mensagem que lhes entreguei é que Jesus nos ensinou que nós devemos amar uns aos outros. E onde está o amor de vocês? Veja a ilustração de João, e eu gosto do apóstolo João e das suas cartas, porque ele, na nossa boa gíria paulistana, não passa pano para ninguém. João não alivia para ninguém, João não bota pano quente, João não fala de coisas triviais, João não fala de coisas sem sentido. João aqui diz: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Espera aí, João, calma. O senhor está dizendo que na igreja tinha pessoas que eram como maligno, que estavam matando o irmão? João não falou: não seja como aqueles que não dão esmola, que vê o irmão passando. Ele começa a sua argumentação dizendo: não sejamos como Caim, que matou o seu irmão. E olha que coisa interessante. João explica por que Caim matou Abel. Ele diz: porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. O que João está ensinando aqui é que a inveja produz o assassinato. Ah, pastor, mas eu nunca matei ninguém. Quem já matou alguém aí, levanta a mão. Eu já matei um bando. Porque olha o que João diz: não se admirem se o mundo odeia vocês. Não fique impressionado se o mundo ficar com raiva de vocês, porque vocês são crentes. Não fique preocupado com isso. Quando você passar na rua e alguém disser: aí, vai o crentinho aí, ó. Semana passada estava ali no boteco, enchendo a cara, agora diz que é crente, só porque vai para a igreja. Não se preocupe com isso, não. É melhor você ouvir essa difamação do que ouvir o apelido: olha aí o bebum caminhando pela rua. É melhor você ouvir: agora ele é crente. Não se preocupe se as pessoas vão olhar para você e dizer: olha, aquele ali, ó, era o maior caloteiro da vila. Agora vai para a igreja e acha que Deus perdoou o pecado dele. Perdoou sim, agora vai pagar suas dívidas. Não fique caloteiro mesmo não, viu? É bom pagar a dívida sim, pare de beber, é isso que a Bíblia ensina. Mas não se intimide se o mundo odeia vocês. Olha o que ele diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem ama não permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E quantas vezes na igreja a nossa inveja faz nós odiarmos o nosso irmão? Quantas vezes na igreja você olha para o lado e aquele irmão que você diz que ama, você fita ele de pé à cabeça, porque ele não te agradou, ou porque talvez ele não tenha te dado uma boa noite quando você chegou, ou porque ele não sentou ao seu lado, ou porque ele cantou do jeito que você não gosta.
Nós odiamos pessoas por motivos mais fúteis e triviais possíveis. As brigas, as confusões na igreja é exatamente igual às confusões na família. Quantas vezes você brigou com seu irmão ou com a sua irmã por causa de uma bobagem? Quando eu era criança, nós criávamos formigas. Coisa doida de fazer, mas a gente tinha um quintal grande. E na minha casa, aquele quintal grande, a gente criava de tudo quanto era bicho. Galinha, teiu, tatu. Estou exagerando não, viu, gente? A gente já criou isso tudo lá na Bahia. E eu criava passarinho, e eu criava peixe, era confusão. E tudo tinha um pouco naquele quintal. E a gente não achava o que fazer, a gente ia criar formiga. E era aquela formiga vermelha que pica e, sabe aquela formiga de fogo? A gente pegava um pouco de farinha, então, para capturar as formigas. A gente achava que capturava, né? Aí punha a farinha no chão, vinha com uma tábua, colocava em cima. Dali a 3, 4 dias já tinha um formigueiro ali embaixo. Todo dia a gente levantava aquela tábua, botava a farinha ali em cima e o formigueiro ia crescendo. E um dia a minha irmã pisou nas minhas formigas. Você imagina a briga que isso deu em casa? A gente brigou por causa de formigas. Na igreja a gente briga por coisas tolas da mesma forma. Coisas bobas, irmãos. Igual lá na família. Porque aqui não tem ninguém melhor. Os que estão sentados aqui dentro não são melhores do que os que estão lá fora. Nós brigamos do mesmo jeito. Brigamos por causa da cor da toalha. Brigamos porque as cadeiras estão arrumadas fora de lugar. Brigamos porque a música que eu queria cantar não foi cantada. Nós arrumamos motivos para brigar de todas as formas. E Paulo está dizendo, não faça isso. Porque se você começar a odiar o seu irmão, porque as obras dele são justas, você é um assassino. Você matou o seu irmão no coração. E de onde João está tirando essa informação? Não é da cabeça dele. Jesus, quando ensinou sobre os 10 mandamentos, falou exatamente isso. Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito? Amem os seus inimigos. E todo aquele que odeia alguém no coração já é um assassino. Então você não tem que odiar nem sequer o seu inimigo. Deve amá-lo. Agora imagine se você deve então odiar o seu irmão na igreja. Obrigado, Vilma. Você deve odiar o seu irmão na igreja? E ele chama a atenção para nós de maneira muito feroz. Diz que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. João está fazendo aqui, irmãos, uma advertência muito real. Se você vive odiando os irmãos na igreja, se você não consegue amar os seus irmãos na igreja, ele está dizendo, cuidado, porque você não tem a vida eterna permanente em você. Em outras palavras, ele está dizendo, cuidado, que você pode não ser um salvo em Cristo Jesus. Tome conta da sua vida, preste atenção na sua vida. Porque nós não devemos amar só de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Pastor, então, como é que eu demonstro amor pelo meu irmão? Primeira coisa que eu preciso dizer para você, e talvez você fique decepcionado com isso, é que amor não é apenas um sentimento. Eu sei que a gente assiste televisão, novela, cinema, série, desenho animado, e amor é sempre um sentimento nesses canais, não é? Amor é a coisa que a gente sente. E algumas pessoas dizem que quando a gente sente amor, o coração fica tolo, fica burro.
E você começa a fazer coisas que não devia, porque o amor cega a gente. Vocês já ouviram essa expressão? Que o amor cega a gente? E quantos maridos deixaram as suas casas? E quantas mulheres abandonaram seus filhos em nome de um pseudo-amor, de um propósito, de um amor que foi inventado no coração? Mas o amor da Bíblia não é apenas um sentimento, ele é muito mais profundo. O amor na Bíblia, ele é uma atitude. Amor na Bíblia é trabalho de cuidar. E olha como João ilustra o amor aqui. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Veja que coisa interessante. Como eu disse, eu gosto do apóstolo João, porque ele não coloca panos quentes. Ele não começa com coisas triviais e passageiras, ele começa do mais complexo. E João diz assim: se você ama seu irmão, o padrão de amor é o de Cristo. Assim como Cristo se entregou e deu a sua vida por nós, que somos os seus irmãos, nós também precisamos dar a vida pelos nossos irmãos. E a pergunta agora é essa: você está disposto a dar a sua vida por seu irmão? Você está disposto a dar a sua vida pelo seu irmão? Deixe-me lhe falar sobre o reverendo Nailson. Um pastor arretado lá que eu conheci em Salvador. Reverendo Nailson, um homem simples, trabalhava numa cidade, num bairro em Salvador, muito parecido com essa região que nós estamos vivendo, uma comunidade simples, sem muito luxo, de pessoas de carne e osso como eu e você, que trabalha todas as manhãs, que acorda cedo, que vai ao banco e que tem dificuldade para pagar os seus boletos, não é? Pessoas simples. E na igreja do reverendo Nailson tinha uma irmã, a irmã Vânia, mulher de Deus. Pense numa irmã que, se você dissesse, vou bater um prego na igreja, ela chegava primeiro. Só que a irmã Vânia tinha um problema renal. Precisava de um transplante de rim. Muito tempo esperando esse transplante. O reverendo Nailson fez o exame e ele era compatível com a irmã. E no devido tempo ele doou um dos seus rins àquela irmã. Esse é o tipo de amor que a Bíblia espera de nós. Literalmente, ele deu parte de si a ela. Ele teve que assumir todos os riscos dessa doação, porque agora ele só tem um rim. Irmãos, precisamos amar nessa gravidade, nessa dimensão. Você está disposto a dar a sua vida pelo seu irmão? Hoje, quando falamos isso aqui, a minha ilustração, trazendo para vocês a ideia de um irmão que doou um rim a outro irmão, é algo que até parece distante de nós, não é? Mas eu preciso que você se lembre que quando João escreveu esse evangelho, a igreja estava sendo perseguida. O Império Romano tinha autorizado a perseguição da igreja. Os cristãos andavam escondidos. O próprio apóstolo João foi capturado e levado preso à ilha de Patmos. E diz a tradição que lá na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, João foi mergulhado num barril de óleo fervendo. Tamanha era a maldade contra os cristãos daquele tempo. Os cristãos não tinham direito aos seus bens, às suas famílias. Eles eram perseguidos e se congregavam nas catacumbas dos cemitérios, com medo de serem encontrados, porque muitos viraram tochas para iluminar as cidades romanas. O próprio Nero, o imperador, que fez um jardim muito belo e bonito, acontece que à noite ele não conseguia enxergar o jardim, e para iluminar o jardim e poder enxergar aquilo que ele tinha feito, ele fez pilhas e mais pilhas de cristãos e colocou fogo
e era o corpo dos cristãos que iluminava o jardim de Nero. Pelas cidades, cruzes eram colocadas e cristãos eram pendurados. E ateavam fogo neles. Cristãos eram levados para o Coliseu e entregues às feras, aos leões, para que ali eles lutassem pela própria vida e a multidão ensandecida se alegrasse com aquela catástrofe. E João está escrevendo para esses irmãos e dizendo: você está disposto a dar a vida pelo seu irmão? João não está falando de uma figura de linguagem, João não está falando de uma coisa longe e distante. João está dizendo que a qualquer momento poderiam bater naquela porta onde eles estavam reunidos e as pessoas que estavam ali dentro teriam a oportunidade de confessar e negar a Cristo e apontar onde estavam outros cristãos, ou poderiam morrer ali mesmo por amar a Jesus. E João faz essa pergunta: você está disposto a morrer pelo seu irmão, a dar sua vida pelo seu irmão? Agora veja que contraste João faz. E se isso de dar a vida pelo nosso irmão aqui no Brasil é distante de nós, João nos deu uma colher de chá e fala assim: ora, versículo 17, se alguém possui recursos deste mundo, dinheiro, din-din, bufunfa, dólar, pila, como você quiser chamar. Se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? O que João está dizendo é: como você pode ver o seu irmão passar necessidade e não ajudar? Como você pode ver o seu irmão precisando de alguma coisa e você guardando para o seu futuro? Se você não está correndo risco de vida e seu irmão também não, olha o que João diz. Como você pode ter o amor de Cristo em você, se você sabe que seu irmão está padecendo necessidade e você não tem coragem de ajudá-lo? Por que João coloca isso no mesmo nível de dar a vida? Por que João usa esses dois exemplos, dar a vida e ajudar financeiramente com seus próprios recursos? Porque, irmãos, o último órgão do corpo de um homem a se converter é o bolso. Como nós somos mão fechada, como nós não amamos de verdade, vemos o nosso irmão padecer, sofrer necessidade, e nós não abrimos a nossa mão para ajudar. Como nós presenciamos pessoas vivendo em condições subhumanas e nós não temos coragem de ir até lá, de saber como está a situação e de ajudar. Agora, eu preciso fazer uma advertência aqui, irmãos. A falta de amor é dos dois lados. Fique sabendo que se você precisa ser ajudado, se você está passando por dificuldade financeira, se você tem uma doença séria, se você na sua casa está tendo dificuldade para alimentar-se com a sua família, fique sabendo que se Deus permitiu que você enfrentasse esse problema, Deus fez isso para que você abençoasse a igreja. Peraí, pastor, agora o senhor falou um negócio aí que eu não entendi. Como que eu, que estou com dificuldade financeira, está faltando comida na minha despensa, como é que eu, que estou doente, sem trabalho há 3, 4 meses, e eu não tenho o que comer, meus filhos estão ali já padecendo, como é que eu posso ser bênção para a igreja?
Deixe-me lhe dizer como. Deus permitiu que os pobres estejam entre nós, para que nós demonstremos e aprendamos a ter caridade. Essa é a função daqueles que não têm. Nos ensinar a sermos altruístas. Nos compungir a sermos caridosos, a amar. Então, se você precisa, e seu coração é arrogante, prepotente, e você não quer trazer para os irmãos que você precisa, porque você não quer incomodar ou atrapalhar, saiba que isso é pecado, e você precisa, diante de Deus, abrir o coração com o povo de Deus e dizer: eu preciso de ajuda. E você precisa ter humildade para isso, de reconhecer a sua necessidade. Da mesma forma, quando você tiver posses e tiver condição, e não precisa ser muito, não precisamos ser ricos para ajudar o outro, mas quando você tiver o suficiente para você e para ajudar o outro, entenda que isso também é propósito de Deus de amar. E você precisa aprender a ensinar o outro a ser humilde, a receber a sua ajuda. Porque muitas pessoas, ao longo da sua vida, vai perceber que há situações em que ela não quer pedir ajuda. Algumas vezes é porque elas não aprenderam a ser humildes. Mas outras é porque o seu coração arrogante não permite que ela receba a ajuda do outro. Sabe, irmãos, e talvez este pecado seja ainda maior. Lá em casa eu brigo com a minha esposa o tempo todo. Eu falo para a Kênia com muita frequência. Às vezes a gente precisa de ajuda, de um cuidado pequeno. A gente precisa sair e a gente ali não tem com quem deixar as crianças. Agora não, que os meus filhos já são grandes, né? Já ficam sozinhos em casa. Mas a gente não quer ligar para o irmão da igreja para não incomodar. Eu viajei o ano passado e eu precisava de alguém que me levasse até o aeroporto, porque o meu carro, da minha casa até o aeroporto, estava dando um valor muito alto. Éramos 4, cheio de malas, íamos ter que pegar um carro grande. A gente falou: vou ligar para meu irmão Leandro para me ajudar. Ah, não, tadinho, vai atrapalhar o Leandro. Ele está cheio de coisa para fazer. A gente se vira aqui. Eu falei: não, nós estamos precisando. O irmão Leandro gosta de ajudar. Então eu vou pedir ajuda ao meu irmão Leandro. E sabe, o irmão Leandro foi lá levar a gente. E foi um caminho prazeroso, alegre. O irmão teve a oportunidade de ajudar e eu de receber ajuda. A igreja é assim, irmãos. Nós precisamos ter o coração aberto e se eu preciso de ajuda, eu devo aprender a pedir ajuda. A ser humilde e dizer: olha, eu estou precisando de ajuda. Da mesma forma, eu também preciso aprender a receber ajuda. É isso que João está nos ensinando. É assim que eu demonstro amor uns pelos outros. É assim que eu sou amado e amo. Quando eu me ofereço para ser o ombro daquele que está cansado. Quando eu me ofereço para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Quando eu me preocupo como é que estão as coisas lá na casa do meu irmão. E eu ligo para ele e pergunto: Pedro, como é que está aí na sua casa? Está tudo bem, meu irmão? Não, pastor, está tudo bem. Agora eu vou contar uma coisa do Pedro aqui, que depois, se ele quiser, ele tira do vídeo aí, viu? Ele que vai editar. Pedro, essa semana fez uma reunião importante no seu trabalho. E eu estava em oração pelo Pedro, para que aquela reunião fosse bem sucedida. E eu estava curioso para saber qual foi o resultado. E aí o Pedro me mandou uma mensagem dizendo: pastor, deu tudo certo. E eu pude me alegrar com meu irmão. E se tivesse dado errado, eu poderia ter me entristecido com ele e chorado com ele.
Isso, irmãos, é o que eu espero de cada um de nós nessa igreja, que você se importe com aquele irmão que vem à igreja, e aqueles que estão ausentes, aqueles que não podem vir, aqueles irmãos que já faz tempo que não veio, eu quero que você ligue para ele, e se porte com ele, e saiba como está a vida dele. Não com fofoca ou para falar da vida dos outros, mas que você ligue para ele, sabe, meu irmão, como você está? Eu não te vi na igreja semana passada. Está acontecendo alguma coisa? Você precisa de ajuda? Não podemos amar da boca para fora, nós devemos amar de fato e de verdade. E você é responsável pelo irmão com quem você serve ao Senhor. Você é responsável. Por isso, queridos, a exortação dessa noite para nós é essa: não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Essa semana, a partir de amanhã, não de terça-feira, eu quero que você pegue o telefone. Sabe aquele irmão que você está sentindo falta, que não tem vindo à igreja? Manda uma mensagem para ele. Não é cobrar, por que é que você não veio na igreja? Está faltando, o pastor vai puxar o seu pé. Não, meu irmão, a gente ama você. A gente sentiu a tua falta. A gente quer estar perto. Como é que está a tua vida? Está precisando de algo? Onde eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Vamos nos importar uns com os outros e amar de fato e de verdade. E eu tenho certeza que se fizermos assim, não há uma só alma que entrará nesse lugar e sairá daqui entristecida, porque o amor contagia. O amor de Deus contagia. E não há coisa melhor na vida do que você se sentir amado, não é verdade? Não há coisa melhor na vida do que você chegar num lugar e saber que as pessoas ali se importam com você. Vemos dias difíceis em que o amor esfriou. Há muitos irmãos que chegam nas nossas igrejas exatamente assim, quebrados, machucados, feridos, porque não foram amados nas suas casas, por seus pais, por suas mães, muito menos na igreja. Que não sejamos um povo assim, mas que sejamos um povo que ama de fato e de verdade, para a glória do Senhor.